De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, chegando na Band Rio Grande do Norte e no mundo inteiro através do nosso canal do YouTube, que é o Robson Carvalho, o Robson Cidadão. Vamos agora conversar com o cientista político, professor titular Homero Costa. E com ele vamos falar a respeito de mudanças no processo eleitoral que impactam, sem dúvida, nessas eleições já de 2020. Seja bem-vindo, professor Homero, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Um prazer tê-lo conosco. Totalmente. E gostaria que nós iniciássemos a nossa entrevista falando sobre um tema muito importante, que sem dúvida, a proibição, ou fim, das coligações proporcionais para vereador, o que possivelmente vai se repetir nas próximas eleições para deputados federais, né? Ou seja, para os cargos legislativos proporcionais. Em outubro de 2019 foram aprovadas um conjunto de alterações nas regras eleitorais para ter vigência nas eleições de 2020. Houve, inclusive, alguns vetos presidenciais, houve a derrubada de vetos presidenciais pelo Congresso, e uma das medidas mais importantes foi exatamente essa que havia sido aprovada já em 2017, que não valeu para as eleições de 2020, programada para as eleições, agora não valeu para as eleições de 2018, está valendo para as eleições de 2020. Essa medida é importante porque desde 1995, quando foi constituída a primeira comissão especial de reforma política do Congresso, no qual foram discutidos um conjunto de medidas para melhorar o sistema político eleitoral, ficaram 3 anos discutindo com a sociedade, através de audiências públicas, com os partidos políticos, etc. Construiu-se um relatório, que foi o primeiro de um conjunto de outras propostas que surgiram ao longo do tempo, mas nessa não estava contemplada o fim das coligações e eleições proporcionais, embora houvesse nos debates alguém que defendesse isso. Porque essas coligações proporcionais é o que favorece o que se diz no popular, partidos, né? Os pequenos partidos, mas por outro lado acaba favorecendo o que se chama muitas vezes de partido de aluguel. Isso, e também os grandes partidos se beneficiam desse processo. E só em 2017 que foi aprovado no Congresso, quer dizer, demorou bastante para isso. Essa vai ser a primeira experiência, né, e se houver êxito, talvez se mantenha. Mas eu acho que esse conjunto de mudanças que foram aprovadas para as eleições de 2020, ela mantém as distorções ainda. Né? Quais são as principais distorções que são mantidas ainda nessa legislação que vai valer para esse ano de 2020? Uma delas, não é propriamente talvez distorções, um problema que eu acho, que é a questão do autofinanciamento que foi aprovado. Pois isso parte inclusive de um discurso que tomou a população brasileira de dizer que o dinheiro público tem que ir para a saúde, para a educação, para a segurança, não pode ir para a campanha. Mas a política é uma atividade pública. Isso. Né? O problema é o abuso que se faz. Isso existe em praticamente todos os países, todas as democracias. Né? E também quando você apenas considera o financiamento privado, você tem um problema que na verdade não existe a doação de campanha, existe um investimento, de alguma forma você tira aquele dinheiro de volta. Isso terminou em 2015, quando foi aprovado o fim da contribuição das empresas, né, que pavimentou o caminho da corrupção no Brasil, praticamente atingindo todos os partidos, né, porque era uma forma dessas empresas influenciarem as decisões do Congresso, embora elas continuem também. Né? Então, o que houve foi uma mudança para financiamento, não acabou com financiamento privado, acabou com financiamento de empresas. Mas quem tem dinheiro, você tem um percentual definido pelas regras eleitorais que você pode investir. O autofinanciamento vem nesse sentido. Ou seja, quem tem muito dinheiro pode financiar. Você tem umas regras, os limites, mas quem tem mais, tem muito mais possibilidade de ser eleito. Isso torna o processo desigual e fere o princípio da democracia, onde todos deveriam ter oportunidade. O princípio da isonomia. Porque, de uma maneira, de certo modo, até demagógica, alguém pode dizer: mas eu tenho o meu próprio dinheiro, eu vou gastar, é meu, eu faço o que eu quiser. Sim, mas e quem não tem o dinheiro? Não vai participar da política, não vai ter a mesma chance, ele não tem o mesmo direito, não é cidadão igual a quem tem dinheiro. Ou seja, isso não combina com a democracia. Isso. Em relação ao fim das coligações, um dos seus objetivos seria a possibilidade de diminuir o número de partidos. Por quê? Porque as coligações e também corrigir uma distorção, que é o fato de que, através das coligações, você consegue eleger pessoas com menos votos, às vezes, do que outros
de outra coligação, ou da mesma coligação, com menos votos. Dessa vez ainda criaram até um teto, né? No número mínimo que tem que ser atingido para que alguém seja eleito, mesmo que no cálculo proporcional para as eleições de vereador, se a pessoa também tiver pouquíssimo voto, também não vai entrar. Isso, exatamente. Tem uma barreira, Uma né? barreira que não existia antes. Uma questão que eu gostaria de lhe fazer, professor Homero, você vê com bons olhos a redução, o enxugamento no número de partidos brasileiros. Hoje nós temos em torno de 34 partidos brasileiros, muita gente acha que é demais, ainda tem quem ache pouco, porque está na fila aí para entrar, talvez, se for aprovado tudo, se completar uns 50 partidos. Então gostaria de conhecer a sua opinião a respeito. Até mais, viu? Tem mais de 70. Mais de 70? Se juntar Nossa tudo. Senhora. A maioria são meras legendas de aluguel. Porque você tem um fundo partidário, então muitos têm por objetivo ter acesso ao fundo partidário para se beneficiar, inclusive pessoalmente, em relação a isso. O problema não é a questão da existência de muitos partidos, é a qualidade dos partidos. Então, no Brasil, a imensa maioria são legendas de aluguel. São partidos que são criados, tem donos, eles que definem, inclusive, que eu acho que esse é um aspecto muito relevante, que é a importância da democratização do acesso aos recursos públicos, ao fundo partidário e fundo eleitoral, porque são públicos e, portanto, deveria ter um processo de discussão democrática, não para beneficiar determinadas pessoas. Poderia ser discutida a questão da reeleição, porque quem vai concorrer às eleições, ele vai muito à frente, inclusive em relação aos recursos dos partidos, né? Então torna desigual a disputa eleitoral. Quer dizer, não há um processo de discussão da democratização desses recursos, né? Então acho que isso é um aspecto relevante. Então a questão dos partidos diz respeito à sua qualidade e representatividade. Você pode ter muitos partidos e bons. O problema no Brasil é que tem muitos e ruins. Muitos e ruins. E você tem E que não tem representatividade. Sem representatividade, né? A maioria é legenda de aluguel, que são criados exatamente para negociar em alianças e coligações para compor maiorias nas câmaras municipais, Assembleias Legislativas e Congresso Nacional. E há um detalhe interessante, professor Homero, porque, por um lado, a gente percebe que realmente existem os partidos de aluguéis, existe esse tipo de comportamento onde a pessoa vende a legenda, vende o tempo de televisão para outros partidos que têm mais recursos, mas por outro lado, às vezes é uma espécie de fuga também, porque os grandes partidos, ou os mais antigos, os mais tradicionais, literalmente têm donos. Aliás, todos praticamente têm donos que mandam no partido, que só funcionam como cartórios. Há um estudo clássico publicado no início do século XX, do Robert Mitchell, né, que era sobre os partidos social-democráticos, partidos socialistas na Europa e tal, que ele mostra um processo que ele vai chamar de oligarquização dos partidos. Né? São verdadeiras oligarquias que passam. Né? É um livro clássico publicado no Brasil, acho que nos anos 80 pela UNB, mas é uma referência aqui porque é um estudo, não é uma impressão, é um estudo sobre o comportamento, a direção dos partidos, né, sobre o uso de recursos dos partidos. E esse processo de oligarquização que está muito presente nos partidos brasileiros, né, são verdadeiras oligarquias que mandam nos partidos. Então, e passam de pai para filho. Alguns passam de pai para filho, né? Enfim, é uma completa distorção da representação, né? E aí, como eles dominam os partidos, definem os recursos dos partidos, que você cria um ciclo no qual a renovação fica muito difícil. Muito difícil. Então, eu acho que isso ocorre nos processos eleitorais. Você veja que, a não ser eleições com suas especificidades, como aconteceu em 2018, que houve uma renovação, eu não diria que para melhor, acho que para pior no Congresso Nacional, a meu juízo, piorou muito a qualidade da representação no Congresso Nacional, né, mais conservador, mais à direita, né? Então, menos defensor dos interesses da população. A expressão disso foi a aprovação da reforma da Previdência, que acho que não interessa a grande maioria do povo brasileiro, pelo menos não atende, a meu juízo, né, os seus interesses. Então você tem partir da questão, voltando à questão do número de partidos, não é a questão da existência de muitos partidos, é a qualidade desses partidos. A qualidade deles, que acho que falta no Brasil. Qual seria o número ideal de partidos políticos no Brasil, professor Homero? É difícil afirmar isso, né? Você tem uma diversidade, porque os partidos representam interesses distintos. Se a gente pensasse em termos de características, de ideologias, de pensamento diferente, a gente poderia pensar em 7 partidos?
Teria que pensar sobre isso, né? Mas que expressasse a diversidade de opiniões da sociedade, mas que fosse partidos que efetivamente, que fosse partidos, tantos partidos de esquerda como partidos de direita, que tivessem programas, que tivessem consistência ideológica, que faltam a maioria. As coligações, né, que caracterizaram as eleições anteriores e que deve também ser para as eleições majoritárias, não tem programas e princípios programáticos ideológicos precisos, né? Então são muitos interesses que são interesses locais, interesses regionais, nacionais, ou seja, um conjunto de coligações que não expressam programas, né, definidos, ideologias precisas. Né? Qual outro aspecto importante que muda na legislação brasileira, que na sua avaliação vai causar um impacto, seja positivo ou negativo, nesse processo eleitoral de 2020, nas eleições municipais para prefeito e vereador? Eu acho que a principal medida que não foi aprovada mas em 2017 é esse fim das coligações para as eleições proporcionais. Eu acho que é o que pode ter o maior impacto eleitoral. A aprovação também dessa questão do autofinanciamento, eu acho que é outro aspecto, porque isso vai beneficiar quem tem mais dinheiro nas eleições, que sempre beneficiou. Torna o processo desigual, né? Sempre beneficiou e vai continuar beneficiando. Ou seja, o conjunto de medidas, porque há uma série de proibições, né, que foram aprovadas, né, há uma série de medidas... Tem uma coisa curiosa que já se observa em alguns lugares, né, muita presença de outdoor de políticos, uns com mandato, outros candidatos à reeleição. Recentemente tinha sido proibido, mesmo numa pré-campanha, né, porque se entendia que era proibido, essa era uma campanha antecipada, mas hoje isso parece que está, de certo modo, permitido. Quem tem dinheiro banca, quando chega a campanha eleitoral, aí vamos dizer que é proibido, mas a propaganda que você já fez antes, a desigualdade de quem pagou antes por outdoor e uma série de outras formas de propaganda que você correu na frente de quem não tinha essa condição. Pois é. Há outros aspectos também que eu acho relevante, é a questão do Caixa 2 e das fake news. Quer dizer, o Caixa 2 eu acho que vai continuar porque eu acho que não há estrutura dos órgãos fiscalizadores e que poderiam punir o uso de Caixa 2, que caracterizam as eleições brasileiras, que acho que deve continuar, e é difícil você, né, punir Caixa 2, e a questão das fake news, porque ela tiver um papel muito importante nas eleições de 2018. As mentiras, os robôs, a propaganda enganosa, né, continua existindo. A manipulação muito forte da opinião pública. Totalmente, né? Você dirige, aí você usa umas tecnologias muito sofisticadas que está por trás disso, né? Então, fake news, ela por lei, ela tem punição legal, né? Foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada essa lei, mas ela é pouco efetiva. Como é que uns tribunais regionais ou Tribunal Superior Eleitoral vai fiscalizar o uso de fake news? Né? Você coloca, por exemplo, no WhatsApp, em família, de grupos de amigos, como é que você vai fiscalizar isso? E são exatamente esses focos da mentira, da difusão da mentira. Você cria grupos e você cria bolhas que não penetram outras ideias, né? E aproveita-se aí para todo tipo de mentiras. E o problema das mentiras personalizadas, né? Que ela vai de acordo com o perfil psicológico de cada um, de cada grupo, né? O que se chama o Big Data, os supercomputadores que processam informações e mandam publicidade dirigida. Exatamente, né? Aconteceu nos Estados Unidos e foi amplamente divulgado o uso que foi feito, né, de uma empresa que foi criada, entre outros pelo Bannon, né, o Steve Bannon, marqueteiro de Trump. Que teve e também ajudou nas eleições no Brasil. Ou seja, você usa dados pessoais criminosamente para dirigir para aquele público. Ele não mandava dados para pessoas que já haviam definido seu voto. Ele mandava para os indecisos, que eram muitos, né? E nesse caso eles conseguiram virar. Então tem um aspecto relevante a isso, ou seja, é a continuação dessas práticas que eu acho que vão continuar nas eleições no processo eleitoral e vai manter o processo como está. Professor Homero, muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena. Muito obrigado. Para aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, Robson, pela oportunidade e boa tarde a todos. Boa tarde, um grande abraço.